Olá mundo, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Vida de Programador. Eu sou o André Noel, o cara do Vida de Programador, e esse é o podcast mais supimpa para você aprender gambiarras em tempo de execução. Bom, hoje comigo eu tenho aqui o Valdecir Carvalho. Tudo bom, Valdecir? Dá um oi pro pessoal. Oi, galera. Hoje a gente tem um episódio muito bacana, muito especial. A gente vai falar um pouquinho de infra, um pouquinho de def, um pouquinho de coisas aleatórias. Mas antes, vamos para aquele nosso momento clássico da leitura de e-mails. You have an email. E hoje o nosso momento de leitura de e-mails vai ser mais rápido, porque não temos mensagem de e-mail. As pessoas não mandam mais e-mails e a nossa caixa de e-mail está vazia. Nem spam estamos recebendo no nosso e-mail podcast@vidadeprogramador.com.br. Então, se você quer falar com a gente, pode mandar um e-mail para esse endereço, que ele é lido com todo amor e todo carinho. Você pode mandar também mensagem nas redes sociais com a hashtag podcastvdp, que talvez eu leia ou talvez eu não leia, mas e-mails são mais garantidos, tá? Podem mandar. Se vocês quiserem, podem mandar perguntas sobre algum assunto de um episódio que for para trás. Vocês podem mandar perguntas para alguém que já participou aqui com a gente, que a gente encaminha. Podem mandar poemas, podem mandar senha do banco, podem mandar o que vocês quiserem, fiquem à vontade. Legal? Só não mandem anexos muito grandes, porque eu já estou com a minha caixa quase cheia, mas beleza. Aproveitar esse momento para fazer um agradecimento também aos apoiadores do Vida de Programador. Nós temos apoio no apoia.se/Vida de Programador e no picpay.me/Vida de Programador, onde você pode apoiar todas as iniciativas que fazemos no Vida de Programador, podcast, tirinhas, vídeos, lives e etc. E tem algumas recompensas bacanas e supimpinhas que vocês podem ver lá, que tem coisas bem legais. Hoje eu não vou ler aqui os nomes de todos, até porque eu não estou com os nomes aqui na minha frente, mas já adiantando, o Valdecir é um dos apoiadores. É isso aí, a gente vai falar um pouquinho disso depois também. Mas beleza, eu queria fazer um agradecimento de coração para todo mundo que apoia. Dizer que os livros de vocês estão assinados já há um tempão, ocupando espaço na minha mesa. Eu preciso sair para ir no correio, mandar para vocês. Me desculpem pelo atraso, mas tudo bem. Bom, então vamos lá, vamos começar do começo aqui o nosso episódio. Vamos conversar com o Valdecir. E como eu sei que vocês podem estar curiosos, vamos fazer a apresentação do Valdecir com cuidado. Mas antes, como o nosso podcast é bem aberto também ao nosso convidado, Valdecir, você quer ler os seus e-mails também? Fiquei com uma super inveja de você, que você falou que não tem nenhum e-mail aí pra ver. Você tá com um inbox zero, é o que eu tenho que chegar, é a minha meta de vida, mas eu não consigo. Até o e-mail da firma, se eu abrir agora deve ter uns 300 e-mails lá, e isso me deixa... Pode falar puto aqui? Pode, né? Pode, a gente coloca um bip. Legal, me deixa putaço, pistola, e tem um monte de e-mail, mas é uma coisa que nunca acaba. Então, parabéns pelo inbox zero. Beleza. Infelizmente, inbox zero é só no e-mail do podcast. O meu e-mail pessoal não está assim. O meu e-mail pessoal tem quase 200 entre os não lidos. Então, tá tudo atrasado. Isso é um dos principais, né? Da caixa de... tudo bem. Vamos ao que interessa. Valdecir, pode se apresentar para o pessoal, dizer quem você é, o que você faz, onde você nasceu, quantos quilos você tinha quando nasceu, qual é o seu tipo sanguíneo, fique à vontade. Olá pessoal, eu sou o Valdecir Carvalho, mais conhecido como Val. Eu sou aqui de Guarulhos, São Paulo, aqui como diz um amigo meu, a terra das borracharias. Eu não sei porquê, mas ele sempre se refere a Guarulhos como a terra das borracharias. E também aqui a terra do aeroporto. Sabe quando você quer fugir do Brasil, quando você quer dar aquela viajada? É por aqui que você passa. Então muita gente só conhece Guarulhos pelo aeroporto, mas Guarulhos é uma cidade gigante. Eu moro aqui desde que eu nasci, sou nascido e criado em Bagulhos. Eu tenho 42 anos, fazendo as contas aqui, não, só 42 anos.
Hoje eu trabalho na Oracle, eu sou Cloud Engineer, um nome bonito, né? Eu mexo com as cloud aí da vida. E tenho uma carreira aí já de mais de 15 anos nessa indústria vital. Já fiz de tudo um pouco. Já fui desenvolvedor também. Agora eu trabalho nos últimos tempos aí, eu trabalho com infraestrutura. Eu gosto bastante. Eu acho que foi até a ideia quando você me chamou lá para gravar o podcast, vamos falar de um pouco de infra, um pouco de dev das antigas, que eu sou das antigas, eu sou o velhão aí que escuta o seu podcast, apoia, lê as tirinhas. Eu acho que eu só não sou mais velho do que aquele cara lá do grupo lá, como é que é o nome dele? Até esqueci. O Velho Beat? O Velho Beat, esse aí deve ser bem mais velho que eu e você junto. Né? Beleza. Espero, ele vai reagir a esse comentário e a gente vai descobrir. Vai jogar café na gente, mas tudo bem. Inclusive, deixa eu aproveitar para contar que você falou que é velho de acompanhar bastante tempo. Eu recebi um e-mail muito engraçado essa semana, que na verdade não foi e-mail diretamente para o podcast, mas foi de alguém falando comigo que já participou como entrevistado aqui desse podcast já faz um tempão, que foi em 2017 mais ou menos e tal. E aí eu achei engraçado, porque eu comecei o podcast esse ano, estamos quase fazendo 3 meses de podcast, então assim, eu comentando com um amigo, ele disse que deve se tratar de um viajante do tempo, mas tudo bem. Com 2027, alguma coisa assim. Porque... Pode ser. Você começou o podcast, não é 2017 não, hein, galera? Depois eu descobri assim que a história não é tão engraçada, não é tão legal, que ele só errou o podcast, mas tudo bem. Bom, mas então você trabalha com cloud na Oracle e com infraestrutura. Eu não vou conseguir evitar de trazer uma referência aqui. Você chegou a ver o especialista do jornal Hoje falando sobre o que é a cloud? Vi essa. Beleza, eu vou colocar o áudio aqui na edição, porque é muito legal. Pretendo seguir a área de redes de computadores, mas fico em dúvida. Esse mercado também está em crescimento? A pergunta é do Eliton Arruda. Então, é importante a pergunta para a gente conceituar essa questão. A hora que a gente fala em redes de computadores, se nós falarmos redes de computadores pensando em redes físicas, isso não faz mais sentido. Ela é utilizada, você precisa de pessoas para dar manutenção, mas quais são as redes hoje em TI que estão em franco crescimento? É na nuvem, né? É a rede que vem pelo ar, né? Essa daí é a rede que, inclusive, não se chama mais de rede de computadores, né? Se criou o termo em inglês em cloud computing, né? Português nuvem. Enfim, trabalhando nessa questão de redes para nuvem, essa daí, a demanda crescerá nesse horizonte. Mas, resumindo, e ele disse basicamente que não existe mais o termo redes de computadores, porque a gente não usa mais aquela rede cabeada, antiga e tal, que hoje é tudo na nuvem, que a nuvem é a rede que vem pelo ar. Que maravilha, hein? Nossa, bota uma salva de palmas e pauladas nesse maluco que só falou pi. Pelo amor de Deus. Falar que ninguém usa mais rede cabeada. Eu passei o fim de semana inteiro me matando aqui no meu lábio. Eu tive que contratar um segundo link de internet e comprei um file novo aqui. Não é novo, é usado, mas é novo aqui em casa. E, cara, passei o fim de semana inteiro batendo a cabeça porque eu faltei nas aulinhas do CCNA, nas aulinhas de rede, para configurar esse negócio. Tem cabo espalhado aqui por todo o escritório, tá uma bagunça aqui ainda. Mas o cara me manda uma dessa, aí não dá, né? Complicado. Uma vez até fiz uma montagem do vídeo dele com o vídeo da Dilma, tentando entender o que é a nuvem. Colocarei aqui também no áudio.
inventam uma história fantástica, que está na nuvem, sei lá que nuvem. Como é que, sabe, eu não entendi muito bem essa história da nuvem. Estou aqui tentando apurar direitinho. Como é que uma coisa pode estar na nuvem? Mas então, vamos lá. Você disse que é um dev das antigas e que hoje trabalha com infra, correto? Exatamente. E o que te fez passar de dev para infra? Vou contar como eu caí nesse mundo de TI, esse glorioso mundo de TI. Era uma vez um menino, Valdecir, lá nas quebradas de Guarulhos. Chegou a hora de ir pro colégio, né? Colégio técnico. O que eu vou estudar? Eu marquei lá no xizinho, né? Tinha um monte de opção lá. Marquei contabilidade, porque eu sabia o que era. E tinha um negócio lá chamado processamento de dados. Eu falei, isso deve ser alguma coisa de computador. E marquei no xizinho lá também. Eu fiz a prova, não tirei a nota para passar em contabilidade e passei em processamento de dados. Beleza, pelo menos vou estudar esse negócio de computador aí que eu nunca nem tinha visto na minha frente. Isso lá por 90 e algumas coisas, assim, 93, por aí, 92. E comecei a estudar processamento de dados, gostei pra caramba. Aí comecei eu trabalhava num lugar que eu era office boy, e tinha um centro de suporte técnico nessa empresa. E eu pentelhei tanto o gerente do suporte lá, que eu ia descontar cheque para ele. Olha isso, esse podcast, o pessoal vai ter que colocar legenda no podcast. Eu ia descontar cheque pra esse cara. Eu falei, eu preciso de estágio, me contrata aí. Pentelhei tanto ele. Ele falou, então vou fazer um teste com você. Aí ele começou a me perguntar umas coisas de Windows. Eu tinha estudado Windows 3.1 com um livro, decorei os comandinhos, como fazia e tal, e passei nesse teste e comecei a trabalhar no suporte, atendendo telefone, ajudando as pessoas e tal. Aí passou um tempo, fiquei nessa empresa e tinha um pessoal lá que era programador. Eu, caramba, olha, programador. E essa galera, eles desenvolviam num sistema que se chamava Lotus Notes. Tem que muita gente, quando ouve esse nome, tem arrepios e calafrios, acha que o Notes é uma porcaria. Mas naquela época o Notes era a bola da vez, assim, quem trabalhava com isso ganhava uma boa grana. Eu falei, é nessa que eu vou. E comecei a desenvolver em Notes, desenvolvi Notes um tempão. Pagou um monte de coisa, carro, pagou um monte de aventuras. E lá trabalhei na IBM por causa com Notes, trabalhei em um monte de empresa legal. E aí uma vez eu estava trabalhando num banco, eu já era meio que arquiteto, não desenvolvia mais. E eu falei, tô cansado de ficar desenvolvendo, esse negócio de Notes aqui tá morrendo. Chegou a web, eu não sabia desenvolver para web direito, era complicado fazer coisa de web naquilo, e até hoje eu tenho um trauma de CSS. Essa bagaça não entra na minha cabeça, eu não consigo entender como funciona esse maldito CSS. E aí eu tinha um gerente que era muito legal, que trabalhava, era o gerente de infra, e o meu gerente lá que era na área de desenvolvimento, projeto, ele não era tão legal assim. E eu falei, eu quero mudar. Dá para mudar aqui? Então eu vou mudar. E pedi para ser transferido para a área de infraestrutura. E lá fui eu para a área de infraestrutura. Só que eu não sabia nada de infraestrutura. O que era infraestrutura? Servidor, essas bagaças, rede. Não sabia nada. E me puseram para coordenar um time lá. Eu fiquei coordenando esse pessoal, não sei o que. E o banco... Chegou uma hora que o banco quebrou. Ia ter uma listinha lá, o banco vai fechar. Mas não foi culpa sua. Não foi culpa minha, olha só, eu arrumei a área que tava ruim. E aí ia ter uma listinha e tal, e eu falei, me bota meu nome nessa listinha aí que eu quero sair fora e ainda sair com a grana. E nessa época, eu queria meio que largar a TI, eu falei, vou largar esse negócio e eu vou virar fotógrafo. Vai vendo, vai vendo. E aí esse cara falou, você é maluco, vai virar fotógrafo, você tá fudido, você acabou de ter uma filha, minha filha tinha acabado de nascer. Eu falei, não, eu vou virar fotógrafo, vou ganhar dinheiro fazendo o que eu gosto e não sei o que. E lá fui eu, saí, peguei uma grana toda do banco e abri uma empresa de fotografia, eu e minha esposa. Ficamos 5 anos fotografando e quebrei. Lá no último ano eu quebrei, mas quebrei bonito, assim, de ficar pobre de maré de si. Quando eu comecei eu tinha
um Citroën Picasso, não sei o que. Quando eu terminei, eu tinha um Renault 19 velho caindo aos pedaços que não andava direito. Perdi toda a grana que eu tinha. E aí voltei, falei, preciso voltar pra TI, né? Que é a única coisa que eu sei fazer. Liguei pra esse mesmo gerente e falei, lembra que você falou que ia quebrar a cara? Então, quebrei a cara. Me contrata aí. Ele falando, sabia, beleza. Então, e me contratou de novo. E aí que eu voltei a trabalhar, voltei para um NOC, trabalhar no NOC, de madrugada, mas precisava pagar as contas. E depois disso, e aí minha carreira foi crescendo, voltei para infra, comecei aí que eu fui entender direito o que era infra, fui começar a estudar, trabalhei bastante tempo na Múltiplos, fazendo a infra inteira lá, né? Foi uma experiência bem legal. Depois eu fui para VMware, passei um tempo na VMware trabalhando com comunidades técnicas, é uma outra, falo que é a minha outra paixão, assim, eu adoro pra caramba essas de comunidade, gosto pra caramba. E agora tô lá na Oracle trabalhando com cloud. Mas essa parte de desenvolvimento aí foi uma época bem legal. Eu lembro que eu comecei aprendendo as coisas em Clipper, olha aí, direto do tamanho do tempo também, mais uma legenda que você colocar e explicar para o pessoal o que é Clipper, e depois Lotus Notes, mas trabalhei bastante com Notes, era muito gostoso, gostava demais. Eu ia falar pro pessoal não confundir o Clipper com o clip do Word, mas também não ia adiantar muito, que também é da veiarada. Você não entende, esse negócio aqui que você me mandou, tal de Google Docs, que você escreve aqui, você escreve, aparece aqui, eu escrevo, aparece, isso aqui é fantástico, olha que coisa maravilhosa. E é isso, esqueci uma coisa que eu preciso te falar, sabe que eu sou formada na faculdade em marketing? Sério, cara? Olha que bagunça que é a minha vida. Chegou a usar marketing pra alguma coisa assim? Cara, usei bastante conceito, nunca trabalhei na área de marketing mesmo, mas toda a parte de conceito, aprender a montar preço, criar produto, isso me foi super útil. Quando eu era fotógrafo e depois, mais tarde, trabalhando com TI também, você começa a entender por que a empresa está criando um produto, por que quando você está ali na área de TI, mesmo isso serve tanto para o pessoal de infra como o pessoal de dev. Acho que uma das coisas mais importantes, assim, você tem que conhecer o produto da sua empresa, conhecer como a sua empresa ganha dinheiro. Para ter o sentido daquilo que você está fazendo. Por que eu estou desenvolvendo esse negócio aqui? Porque existe um produto por trás, existe todo um conceito, o cara pensou naquilo, como ele ia criar o produto, como ele vai vender, como ele vai monetizar, como ele vai fazer isso, aquilo. E no marketing ensina isso, por incrível que pareça. E foi bem interessante, assim, e eu não fiz TI porque eu tentei 2 faculdades de TI e desisti, porque era muito chato, era muito, muito chato. Não tive paciência, fui fazer marketing e gostei. Cara, mas é uma coisa que eu acho que faz falta para o desenvolvedor, que a gente tem uma área que a gente pode empreender de uma forma relativamente fácil, né? Porque se a gente tem a ideia, a gente já sabe desenvolver, a gente não precisa, digamos assim, de um terceiro, né? Mas falta muito para o desenvolvedor como criar um produto, como vender um produto, como manter um produto no mercado, analisar mercado. Então, realmente, isso é uma coisa que faz falta para desenvolvedores. Começando da faculdade e depois começa a trabalhar, a vida dele é ali, desenvolver, programar. Ele entra num ciclo ali que aprendi essa linguagem, o cara fica bom, fica fera. Mas realmente falta isso. Eu não sei como são as faculdades hoje, quais são as cadeiras que tem, qual a grade, mas eu acredito que continuam não ensinando isso. E assim, é o que você falou, o cara tem a faca e o queijo na mão, mas o mais difícil realmente é criar um produto, é manter uma empresa, entender como funciona, precificar, saber ganhar dinheiro. Isso é difícil pra caramba. Digamos que a faculdade nos últimos 20 anos, cara, mudou um pouco, mas não mudou tanto também, né? Você aprende bem, assim, a parte de fundamentos, aquela parte que é eterna, cara, que você vai precisar sempre, mas digamos que não tem, algumas têm trabalhado bem a questão de interdisciplinaridade,
que é uma palavra que eu tenho que falar devagar, senão me enrolo. Mas não todas, né? Eu me lembro das 2 faculdades de TI que eu comecei e não terminei. Assim, o foco 100% era desenvolvimento. Tinha, não lembro se tinha uma cadeira de redes ou realmente de sistemas operacionais. O cara entrava e eu quero aprender a programar. E assim, eu quero aprender a programar a linguagem da época. Na época, acho que o quente era Java, depois o quente acho que era PHP ou alguma coisa assim, ou C, e assim, Visual Basic também. Então, eu quero aprender a Fortran. E o cara, também não. Mas Visual Basic, o pessoal, não, tem que aprender a programar Visual Basic, Delphi, essas coisas. E eles ficavam cobrando os professores para ensinar isso. E como eu entrei na faculdade mais velho, e era uma molecada, gente, vocês não tem que aprender, tem que cobrar o professor de ensinar uma linguagem. Aprende a programar, aprende a fazer lá, aprende lógica, é isso que você precisa. A linguagem, depois, se você souber isso, qualquer uma é aprender comando, né? Mas, e hoje, assim, eu vejo pelo pessoalzinho que eu conheço ou que eu converso, assim, a faculdade realmente, ela não, falando aí, puxando sardinha pro meu lado, parte de infra, poucas, assim, que devem realmente focar um pouco. O foco mesmo é desenvolvimento, e é o que tá quente hoje, né? Eu vejo que os devs aí, eles cresceram, estão super fortes, tá uma comunidade absurda, o pessoalzinho novo, com uma cabeça aberta, uma cabeça nova. Eu acho que isso é legal pra caramba, assim, eu acho muito, muito bacana, e o que não tem muito no pessoal de infra. O pessoal de infra já é mais quadradão, mais velhano, assim, é uma comunidade bem diferente, mas bem diferente mesmo. Na minha faculdade, eu fiz ciência de computação. A gente teve uma disciplina de redes de computadores que foi bem ministrada. O professor era muito bom. Aprendi bastante sobre redes ali, mas realmente não é o foco, né? A gente tem uma base boa, mas realmente o pessoal da infra acaba mais fazendo curso extra, especialização. Tem um outro curso de graduação na área mesmo de redes, né? Mas a computação em geral, a redes é uma parte. Eu vejo que o pessoal quer trabalhar com computação distribuída, com sistemas web, então sem entender muito de redes. Isso é meio tenso. E assim, quando eu comecei a trabalhar, eu não sabia o que era o IP, eu sabia que os meus servidores rodavam ali e que eu tinha que digitar um número e ele aparecia, mas eu não sabia por quê. E deve ter um monte de dev que não sabe. Ele faz os sistemas, os negócios aparecem, mas ele não sabe o que tem por trás daquilo. E me deu uma base muito boa, porque eu já conhecia desenvolvimento e fui aprender a parte de infraestrutura, entender como é que rodava, qual é aquele programa que eu fazia, como é que ele rodava, como é que ele funcionava, quando dava problema, por que dava problema. Que antes essa porcaria dessa rede aqui não funciona, é o firewall que tá bloqueando. Né? Às vezes não é, às vezes você que fez alguma coisa errada porque você não entende o outro lado. Então acho que deveria ser mais mesclado, assim, o dev tinha que ter um pouco mais de noção de como funcionam as coisas, e a mesma coisa o cara de infra ter mais a noção do que o dev faz, como o dev faz. E esse lance de DevOps que está chegando aí, eu pensei que fosse ajudar e meio que misturar essa galera, mas eu vejo que não, viu? Eles vão mais para um lado assim que... tem o pessoal que fala da filosofia, que a filosofia é juntar áreas de Dev e de Op, mas virou ali o que eu costumo chamar de o mítico ser DevOps, que é um profissional que tem que ser o DevOps, tem que saber tudo. Só que foca mais em administração de sistema Linux ou coisa parecida, do que saber da infra por trás, né? Então é uma coisa ainda mais soft, né? Uhum. E o que eu vejo é assim, acabaram com esse lance de DevOps, acabaram exigindo mais do dev, dele cuidar de uma coisa que não é a expertise dele, não é o foco dele. O dev hoje, como é muito fácil você
por exemplo, subir um servidor em qualquer cloud, aí, AWS, Azure, no CI, é muito fácil você subir e manter aquele servidor ali, mesmo que de qualquer jeito, o dev consegue fazer, porque ele faz o script ali e pum, subiu. Só que tem um monte de coisa por trás ali que, assim, então o negócio funciona, ele vai funcionar, ele vai conseguir subir as instâncias que ele precisa, fazer o deploy do código dele, papapá, vai rodar, só que não vai rodar da melhor maneira possível. Às vezes o cara acaba gastando mais, porque ele não entende, ele começa a socar a máquina, aumentar a máquina. E aí falta o cara do perfil realmente de infra que vai entender, não, você tá aqui, não precisa de tudo isso, aqui não precisa de, dá pra fazer desse jeito, daquele outro jeito. E aí no final acho que emporcalhou tudo em vez de ajudar, viu? Semana passada a gente conversou aqui com o Wellington, que ele também é da área de infra, e a gente até entrou nessa parte, cara, porque eu tinha um amigo de infra que ele falava do programador Java, que tinha a história de, hoje memória RAM é uma coisa barata, então não tem problema. Que ele ficava naquela história do Java é lento, Java consome memória e tal. E aí esse cara falou, vê um servidor replicando um monte de instância ali do Java, se é tão fácil assim você aumentar a memória, né? Mas tudo bem. Vou falar assim que o Java foi inventado e patrocinado pelas empresas de memória para poder vender mais memória, porque antes do Java você não precisava ter um computador com 32 GB de memória para rodar alguma coisa. Hoje é complicado, né? Cara, mas pela sua história que você falou no começo, você só trabalhou em empresas grandes, cara, empresas assim de nome, cara. Você nunca trabalhou em empresa pequena, cara, com problemas reais, assim, de pessoas pequenas? Trabalhei em algumas empresas pequenas, eu trabalhei numa rádio, foi um dos empregos mais legais que eu tive, chama Rádio 2, é aqui em São Paulo. É uma produtora, faz comercial, essas coisas. E foi um dos trabalhos mais legais que eu tive, onde mais de lugar pequeno. Foi nessa. Eu acho que só, mas eu sempre. Eu acho que eu dei um pouco de sorte, assim, de trabalhar em empresas grandes, ou se a empresa era pequena, o cliente era grande. Então trabalhei bastante tempo dentro do Itaú, numa empresa que era o dono, o primo do dono, o irmão do dono e eu. E depois essa empresa cresceu e fechou, mas assim, eram projetos super grandes, assim, fiquei acho que 2 anos dentro do Itaú, desenvolvendo em Notes. Era muito legal, assim, de fazer umas coisas bacanas. Depois eu fui para a IBM, fiquei um tempo na IBM, então empresa grande. Da IBM, onde eu fui trabalhar? Puta, nem lembro. Mas depois eu fui trabalhar no Banco GE. Depois do Banco GE eu fui para uma outra empresa, fiquei como fotógrafo. Depois voltei para uma empresa que era pequenininha, fiquei pouco tempo. Fui para Múltiplos, que era uma startup, mas era uma empresa, quando eu entrei tinham 100 pessoas. Quando eu saí tinham 350. Então eu tinha um orgulho enorme, assim, do que eu consegui construir lá dentro. Depois eu fui pra VM, então eu sempre trabalhei, gostei e também acho que dei sorte de trabalhar em empresa grande, e muito disso, viu, André, por causa do inglês, sabia? Eu falo pra todo mundo, aprenda inglês, entre escolher investir só tenho grana pra pagar uma coisa, uma faculdade ou um curso de inglês, faz o curso de inglês primeiro, depois você vai fazer a faculdade. Se tiver que escolher, isso é muito bom. Entre fazer uma certificação e fazer o curso de inglês, faz o curso de inglês, que faz muita diferença na sua carreira, vai fazer muita diferença na sua carreira. Cara, isso é legal, porque eu tenho um público bem grande de pessoal que está começando, né, na programação, na área, e vez ou outra vem essa pergunta, né, que tem alguns movimentos até de traduzir as coisas em português, mas é muito de inglês, né, você abre o mundo, né. Inclusive o código-fonte, você vai trabalhar com linguagens em inglês. Mais recentemente ficou famosa uma linguagem de programação nova que não é em inglês. Se alguém tiver interesse,
saiu uma linguagem de programação totalmente em chinês. Cara, é uma coisa linda. Eu fiquei, como se programa em português? Os comandos são em inglês. Criar variável lá em português? Beleza, mas pô, já cria em inglês logo. Se outra pessoa for ler, e eu falo assim, o importante do inglês não é porque... eu já ouvi muita gente falar, mas eu trabalho numa empresa que eles pedem inglês, mas aqui ninguém fala... Nunca eu vou falar inglês aqui. Você não sabe quais são as situações que o cara ele vai ser obrigado a falar inglês. Se ele precisar de um suporte. As pessoas têm muito medo de ligar para um suporte técnico, né? Em infra, eu vejo o pessoal enrola, fica protelando ao máximo daquele problema, mas fica lá em fórum, não sei o que. Cara, eu falo, passou de meia hora, abre um chamado, ou se o negócio caiu, já abre um chamado logo. E a maioria dos chamados vão, dependendo do que você trabalha, vai cair num cara em inglês, e você vai precisar falar com o cara para explicar o que está acontecendo, o que você fez, para mandar informação. Em desenvolvimento eu não sei se tem muito isso, mas em infra é o dia a dia. Principalmente se você trabalha numa empresa grande, numa empresa multinacional, assim, eu falo inglês quase todo dia. Na VMware, quando eu estava na VMware, eu era contratado da VMware lá fora. Então o meu time todo era de lá. Eu não falava com o pessoal do Brasil, eu só falava com o pessoal de lá. Então era inglês todo dia, o dia todo. E na infra eu acho que você tem mais contato direto com o fabricante, né? Exatamente. É o fabricante, porque você tem um problema, você tem que abrir um chamado, vai cair. Então na área de desenvolvimento a gente tem uma coisa parecida, mas depende muito do que a empresa faz, porque às vezes você está trabalhando com uma outra equipe que o suporte é todo em português e tal, então, digamos, tem mais facilidade. Tem algumas empresas grandes que tem um mercado muito grande brasileiro que padroniza tudo em português, aí beleza, né? Mas realmente, se você trabalha com equipes de fora, um padrão em inglês já te facilita muito a vida, cara. Eu posso imaginar, porque ainda mais hoje, como o mundo, cara, tá distribuído. Eu vejo um monte de gente que trabalha remoto, e não é só por causa do Covid, mas trabalha remoto para empresa de fora. Hoje é muito comum isso. E, cara, eles pagam em dólar, cara. Isso é a melhor coisa do mundo. Então, assim, invistam no inglês, galera. Invista no inglês. Essa ficha me caiu, cara, há muito tempo. Eu lembro que eu falei que trabalhava naquela empresa que tinha um monte de programador, e eu tava terminando o colégio, o professor falou, faz uma entrevista com 5 pessoas que trabalham na área, e eu fiz umas perguntas assim, qual conselho que você dá? Todas as pessoas que eu falei assim, aprenda inglês. Foi assim, unânime, única resposta unânime. E eu comecei a ver que tinha um monte de gente, todos eles falavam inglês, e era legal. O cara na época lia Wired, sabe? Tinha acabado de sair, porra, o pessoal lia Wired, eu pegava aquele negócio, eu só via as figuras. E aí que eu resolvi, falei, cara, eu investi uma grana, fiz um curso, e assim, meu inglês não é o melhor do mundo, mas cara, eu viajo, eu falo, já fiz palestra em um monte de lugar fora, e não tenho vergonha, assim, vou lá e mando bala, é o que eu falo. O gringo, principalmente americano, ele só fala uma língua. Você tentando falar inglês, você já tá falando 2, então não tem que ter vergonha, tem que meter a cara e vai que dá certo. Iraq mark the mid from behind. E after in second time I make to change one player experienced, teve mais chego, e another player que have experience, que play very good, Steve Pinar, but I don't beat the goal. Eu acho que é seu caso até, mas eu lembro que abriu uma vez minha cabeça que eu tava querendo trabalhar fora do Brasil, coisa que eu acabei não fazendo, mas tudo bem. Mas eu conversando com uma amiga que trabalhava com uma empresa de fora, e eu perguntando como que era, se era bom mesmo e tal. E uma coisa legal que ela me falou o seguinte, você vai pra fora, você vai ganhar em dólar, e você vai gastar em dólar. Ou você vai ganhar em euro, você vai gastar em euro. A melhor coisa é você trabalhar para uma empresa de fora morando no Brasil. Que aí você ganha em dólar, gasta em real,
aí você tem um baita do multiplicador aí também, né? Então, hoje em dia que a gente está mais remoto ainda e podendo trabalhar para empresa de fora, também é uma oportunidade muito boa se souber inglês, né? Assim, o brasileiro, a gente trabalha com o indiano, tanto como par, como coordenando, e assim, o indiano é muito bom, ele tem a vantagem de falar alguma coisa que parece inglês, e ele é muito bom, só que o indiano é muito quadrado, assim, você dá uma instrução, tem que fazer isso aqui, ele vai fazer exatamente aquilo, ele não vai pensar fora da caixa ou tentar fazer uma gambiarra igual a gente para sair do outro lado. O brasileiro, ele é muito bem visto assim lá fora, é um ótimo recurso para ser contratado, porque o brasileiro ele se vira, o cara fala, precisa chegar ali. O cara ele vai fazer o negócio, ele vai chegar. Mas o que atrapalha a gente é que assim, o pessoal não fala inglês, tem medo de se comunicar, tem essa grande barreira que é a língua. Se a gente aqui estudasse pra caramba, assim, tivesse uma formação melhor de inglês desde sempre, cara, a gente tava muito melhor. E assim, o brasileiro é barato pra caramba lá pra fora, pro pessoal lá de fora. Ele é muito barato, é uma mão de obra boa, e quando não tem essa barreira de inglês, é um puta profissional pro cara contratar. Tá crescendo pra caramba. Tenho vários amigos que tem esse esquema, que trabalham pra fora. Já tive essa oportunidade, cara, é muito bom. É o que você falou. Você tá aqui no Brasil, ganhando em dólar, gastando em real. Puta, hoje ainda tá 5-1. Na época, quando eu trabalhava na Bremor, tava 3,5, quase bateu 4. Porra, era festa pra caramba. Você só via, teria aumentando. E assim, eu ganhava pouco pros padrões de lá. Mas aqui era uma puta grana. Então, pra galera, ainda mais vocês de infra, é mais difícil ter oportunidade, assim. Mas o pessoal de dev, gente, foca a carreira nesse negócio. Foca enquanto tá quente, enquanto tá bom, porque eu acho que é uma super vantagem, assim, que vocês, o pessoal, acho que quem mais te escuta a gente deve, assim, vocês que estão nessa linha aí, tenta lá fora, porque tem muita opção. E é interessante, porque é uma coisa que eu acho que a própria pandemia, assim, essa questão de trabalho remoto deu uma despertada no povo. Tipo assim, já tô trabalhando remoto, agora eu posso tentar mandar pra vaga de fora e tal. Porque nos últimos tempos eu tô ouvindo bastante as mesmas coisas. Eu conversei com o Léo Balter aqui no podcast, ele comentou essa questão de trabalhar pra fora. A gente fez o Vida de Programador Weekend, a Diana Arnos, ela falou bastante sobre essa questão de como se candidatar pra vaga de fora, pra vaga muito boa. Então, tem um mercado muito bom esperando o profissional daqui, e a gente fica ainda preso naquelas vagas de emprego que pedem tudo aqui no Brasil e que não correspondem, né? Não, eu acho que não é só Estados Unidos, não, Europa. Europa falta gente lá, falta muita gente na Europa, gente nova, pra fazer esse tipo de coisa. Porque o cara que já tá lá, assim, eu tive por base alguns amigos que estão, por exemplo, em Portugal. O estudo lá, o cara estuda por muito mais tempo. Então o cara entra no mercado de trabalho com 35 anos. 35 anos o cara é júnior. 35 anos é que o cara é gerente. O cara, dependendo do que ele tá fazendo, ele já tá indo se direcionando para um cargo de gerência. Então a gente tem uma puta bagagem. A gente começa muito cedo. A galera começa aí com 17, 18 anos, 19, eu não sei agora, mas 20 anos o cara já tá no mercado de trabalho. Então ele tem aí, ó, até chegar nos 35, que é a idade do cara lá, ele já tem 15 anos de experiência na frente do cara. E isso é uma super vantagem que a gente tem aqui. A nossa educação pode não ser das melhores, mas a gente começa a trabalhar muito cedo. E trabalhando você vai ganhando experiência. Eu acho que é isso que muita gente, eu vejo
pessoal perguntando, quando eu vou dar alguma palestra, como que define o que é um júnior, um sênior, um pleno? Eu acho que não é o tempo de experiência, não é quantas certificações você tem, o quanto você estudou, mas é a sua capacidade de resolver problema. É isso. Quanto tempo o cara vai... Você tem um júnior, você precisa ficar mais perto dele, você vai dar tarefas com menor responsabilidade, você vai ter que ficar acompanhando. Aí você já pega um pleno, você já dá tarefas com um nível maior de complexidade, você não precisa acompanhar tanto, mas você ainda precisa gastar um tempo com o cara. Um sênior, você já tem que dar o negócio na mão do cara e o cara se virar sozinho, o cara só vai te passando status. Uhum. Então acho que é essa capacidade de você conseguir entregar um trabalho bem feito, claro, mas sem precisar de tanta supervisão, é o que vai te definir e te colocar na caixinha ali do júnior, pleno e sênior. É o que eu vejo. Quando eu já tive em posição de coordenação, era assim que eu fazia, assim que eu aprendi. E eu acho que faz todo sentido. E o brasileiro tem essa vantagem. O cara... Sim. 10 anos programando, não dá para o cara querer aplicar para uma vaga de júnior. E o brasileiro, cara, a gente tem tanta coisa que a gente tem que se virar na vida mesmo, assim, né, pra trabalhar, pra tudo, cara, que a gente aprende a fazer uma coisa boa, cara. A gente tem um nível de exigência muito alto, cara, porque eu tive uma oportunidade de ir pra Europa, eu fui pra França e pra Bélgica em 2012, cara, e eu lembro, assim, que eu entrando nos sites pra reservar hotel, pra comprar passagem de trem, aquelas coisas todas e tal. Cara, o nível dos sites de lá, o nível dos sistemas, era muito abaixo do que a gente tem aqui de usabilidade, de beleza, de funcionar bem. Lá é aquele negocinho que parece que estava uns anos atrás. Funcionou, tá beleza. A gente acaba tendo uma concorrência grande e tem que fazer uma coisa muito superior para se destacar, né? Então a gente aprende bastante com isso. Mas espero que seja um cara exigente, porque ele tem um monte de coisa aqui. Aqui pode ter um monte de mazelas, mas, cara, a gente tem coisa pra caramba legal aqui. As maiores empresas do mundo estão aqui. Sim. É um mercado gigante. É cagada desse jeito, porque pelas coisas que a gente sabe. Sim. Mas, sim, a gente não é melhor. O brasileiro tem tudo pra ganhar o mundo, é que a gente tem o espírito de vira-lata, não tem jeito. Mas é um pouco mais que isso ainda. Tipo, eu costumo falar, por exemplo, o pessoal da IoT. Cara, um americano, o cara mora nos Estados Unidos, o cara quer desenvolver com Arduino, Raspberry, o cara vai lá e compra e pronto. É o dinheiro, sei lá, de um lanche. O cara compra, estragou, beleza, vai lá comprar outro. Aqui, cara, você vai comprar, você vai pagar, sei lá, é um preço de um presente de Natal, assim, tipo, uma coisa que você tem que se planejar para comprar. Aí você compra um negócio, cara, você vai fazer com o maior cuidado, você vai fazer um negócio para aproveitar ao máximo que ele tem de recurso, você não vai encher de Arduino, você vai pegar um e fazer o que você pode. Então a gente acaba criando coisas para a gente poder aproveitar o recurso que a gente tem, né? Exatamente. Assim, eu gosto bastante, o meu blog chama Home Labber, né? Porque assim, eu gosto bastante de mexer com essas coisas. Eu tenho um lab aqui, eu já ganhei muito dinheiro nesse negócio. Porque é um jeito que eu tenho de estudar, de aprender, de testar coisas novas num ambiente controlado. Eu falo que eu consigo fazer as minhas cagadas aqui e não destruo nada de ninguém. Mas, cara, aqui no Brasil é muito difícil, assim. Eu tenho um servidor aqui que eu consegui comprar, mas não tem grana, não tem pão. Eu compro coisa de segunda mão, comprei um file aqui de segunda mão que ele é velho, acho que ele é de 2013, 2014. Assim, eu paguei uma fortuna. E o que aconteceu? Tipo, tava no Twitter lá, procurando, perguntando, esse aqui, um cara lá das pessoas que eu conheço, o cara falou, eu tenho aqui, eu não tô usando, se quiser eu te mando pelo correio de graça, sabe? Lá você entra no eBay da vida, lá você compra um monte de servidor, você compra as coisas. Aqui
O cara vende um servidor de 10 anos atrás, ele vende como se fosse a melhor maravilha do mundo, cobra caro pra caramba, e tem gente que compra e fica em produção, isso mais um tempão. É muito louco. Eu conheço uns caras que eles têm uns laboratórios, assim, uns home lab lá que bate muita empresa média aqui no Brasil. Aham. E assim, o cara compra um negócio preço de banana, é descartável. E aqui realmente eu fui comprar um dos meus Raspberries, queimou aqui, justo que eu usava pra jogar, e queimou, e aí eu fui comprar outro agora, cara, 700 pau um Raspberry. Caramba. Eu vou pagar um negócio que custa $100, sabe? Tipo, não dá. É o que você falou, 100 pau é o dinheiro de uma pizza. Apesar que uma pizza, pagar $100 numa pizza é difícil. Mas, sei lá o cara não precisa guardar muito dinheiro pra gastar $100. Aham. Aqui, você gastar 500 pau é apertado. É tenso, cara. Você se planeja, você parcela, enche o cartão e tudo mais. Exatamente, é bem por aí mesmo. É bem por aí. É complicado essas coisas. Por isso que a gente se destaca lá fora. Assim, a gente tem essa resiliência animal que muita gente não tem. É fácil pros outros, pra gente é difícil. Aquela história de que um europeu morreria aqui no Brasil se ele tomasse o sol e comesse feijoada, ou na verdade o contrário, né? Comeu a feijoada e sair no sol ele morre, né? Aqui o cara come a feijoada e vai bater laje. Exato. Ele vai bater uma laje e sai feliz pra caramba. Beleza. Bom, a gente tá chegando no nosso momento tenso do podcast. Aquele momento que a gente não está ainda no final do podcast, mas estamos chegando perto, que é o momento de deixar o convidado tenso, que é o nosso Throwing Errors. Você conhece o Throwing Errors? Isso, olha lá. Beleza. Que é o momento onde eu deixo o convidado falar sobre algum assunto que ele gosta, falando bem, recomendando e etc. E você tem 1 minuto para falar do que você quiser. E aí você pode escolher o seu tema. Mas depois na edição a gente coloca alguns bips, algumas falhas aleatoriamente, mais ou menos aleatoriamente, para ficar um pouco mais divertido. E aí, você topa? Aqui não? Até pode, né? Mas aí eu vou ter que colocar bips em outra parte. Não, tô brincando. Não, aqui você que manda, cara. Eu topo sim, mas vamos lá. Qualquer coisa eu posso falar? Qualquer coisa, só diz o seu tema antes e eu vou preparando o meu relógio aqui. Você pode falar de infra em geral, você pode falar de Linux, você pode falar do seu Fortran. Posso falar mal de Linux? Tem que falar bem, você vai recomendar e falar tudo o que você tiver de bom. É só elogios. Não, aí também você tá pedindo demais. Elogios pra Linux é difícil. Então você pode falar de Windows, Mac, Android, iOS, cabo de rede, RJ45, alicate de cripal. Me explica uma coisa, você que é de infra. O correto é crimpar, clipar ou outra coisa? De infra, mas não faço nada, tá? Eu sou o cara que faz o caminhamento. Mas par mesmo. Como? Crimpar. Crimpar. Tem alguma palavra diferente em português, mas aí americanizaram o negócio e virou crimpar. Ai, cara, é tipo a nova geração fala do upar para upload. Exatamente. Cara, upar é muito ruim. Não, mas tem uns pior, cara, do que upar. Tem coisa pior aí. Tem o fupar, já ouviu falar em fupar? Não, esse não. Cara, ó, fupar, quem é da IBM, eu já passou pela IBM, esse é um verbo do dia a dia da IBM. Fupar é fazer follow-up.
Então, assim, puta, eu Nossa. preciso cobrar o cara lá. Eu vou fupar o fulano lá pra ver se ele entrega o projeto. E aí vai. Ó, sabe o que é crimp? Por que é crimpar? Olha só. O verbo to crimp. E crimp pode ser frisar, ondular, enrugar. Nossa. Então, quando você aperta ali, o que você faz? Você meio que enruga. Aí, por isso que é o crimpar. Pregar também, pregar. Cara, eu ouço meu filho jogando, cara, Fortnite, Minecraft, e eles inventam os termos assim, cara, que é uma coisa de louco. Inclusive, cara, meu filho tava com 10 anos, a minha filha com 7, eles me deram uma preocupação, cara, que eles estavam querendo uma nova skin, cara. Aí eu falei, caramba, nessa idade, aí eu descobri que era uma skin de Minecraft, né? Eu quero uma nova skin. Que isso, cara? Nova skin. Nova skin? Nova skin com novo sabor. Experimenta. O artista aqui, o João, que é um dos meus filhos, a vida dele é jogar Roblox e Fortnite. Assim, ele gasta uma grana desse Roblox. Outro dia ele. Não, né, no Fortnite. Outro dia ele tava juntando uma grana. Eu tinha dado uns trocos pra ele pegou a mesada, ele ganhou mais um jogando. E ele queria comprar uma skin de um cara que é super famoso aí. E ele tava guardando lá. E aí ele fez uma cagada e comprou uma skin que ele não queria. Mas esse moleque chorou. Mais acabou. De todo o meu dinheiro, comprei uma skin que eu não queria. Cagão, aí você sai apertando e não lê. Mas, bom aprendizado. Mas vamos voltar lá pro seu tema. Desafio, pro meu tema. Vai lá, eu vou falar. Deixa eu ver, eu vou ser polêmico aqui. Eu queria ser polêmico. Vou falar sobre certificações na área de TI. Uhul! Beleza. Então vamos lá, você está pronto? Eu estou pronto, vamos lá. 3, 2, 1, go! Vamos falar sobre certificações na área de TI. Certificações são coisas legais, são uma coisa legal, você deve fazer certificação, mas você deve tomar muito cuidado para a certificação certa. Não é porque uma certificação ela tá ali facinho que você vai gastar tempo aquilo, e ela vai te ajudar, muito pelo contrário, algumas certificações podem até te e então escolha bem o que você vai fazer. Escolha uma certificação que seja mercado de verdade, e a certificação depois que você tiver um pouco de conhecimento tipo técnico naquele determinado, porque eu já vi muita gente com certificação, mas o cara ele só tinha não tinha isso pode. E acabou o seu tempo. Eu nem falei mal da CertProf. Eu tava esperando isso, cara. Eu queria pensar. Agora você pode falar mal dela, assim, fora dos bips. Boa. E só continuando o assunto da certificação, o que acontece? Acho que ele já me bipou algumas vezes aí pra ficar meio sacana, mas o que acontece nesse ramo de certificação? Hoje em dia o pessoal tá tirando muita grana da galera que não conhece, da galerinha que tá chegando, com promessas, cara. Faça certificação X e você vai ganhar 10 pau por mês. Se alguém te falar isso, corre que é mentira. O cara tá querendo vender curso e tá querendo te engambelar. Então foge que é mentira. Ninguém ganha 10 pau por mês do dia pra noite. Nem trabalhando em dólar. E aí, por que eu falei desse tema de certificação? Tem aí no mercado, aí se você rolar o LinkedIn da vida, você vai ter uma chuva, uma enxurrada de certificações de uma empresa aí, se der pra chamar desse nome, chama CertProf. Esses caras, eu chamo de CertScam, porque é uma furada, galera. Não invista seu tempo nisso. O negócio é de graça.
Ah, mas é de graça, Valdecir, eu não vou pagar nada e você, certificação. Sim, mas essa certificação ela não vale nada. Seja honesto com você mesmo. Quanto tempo você demorou para fazer a tal da prova da CertProf? Não demorou nada. Agora eu vi, primeiro eles lançaram a tal de Scrum, depois de DevOps, e agora lançou uma de Continuous Learner. Que raio de certificação é essa de Continuous Learner? A gente já faz isso o dia inteiro, é a sua obrigação a continuar aprendendo sempre. Você não precisa de uma certificação para isso. Então cuidado, galera, cuidado que foge de Bino que é uma cilada. Mas e aí, você não tirou a sua? Cara, eu tirei para ver como era. Eu fui lá ver. Isso saiu ano passado. E aí morreu e agora voltou de novo. Eu coloquei o João para fazer. Cara, ele quase passou. E assim, ele foi clicando. Eu falei, filho, clica aqui, ó, escolhe uma bolinha e clica no Next. Ele quase passou. Caramba. Então não dá para dar valor nesse negócio aí, que é sacanagem demais. Beleza. Bom, Valdecir, agora sim estamos chegando ao final, já que passamos um momento emocionante. Espero que você tenha passado tudo bem por esse momento. Mas é o momento que a gente começa a se despedir e você pode dar os seus contatos e links e fazer o seu jabá, fazer toda a propaganda que você quiser, redes sociais, etc. Como que o pessoal te acha e fique à vontade. Momento jabá absurdo, mas esse é no outro podcast, né? Ah. Eu sempre quis falar isso, mas o cara nunca apareceu no outro podcast, agora nesse aqui eu vou ver. Então, galera, André, foi puta prazer de participar aqui do teu podcast. Acho que o papo foi legal pra caramba, assim, a gente acabou combinando meio que em cima da hora, mas deu certo. Agora, nem vou falar que horas são, mas já tá um pouco tarde. Mas foi bem bacana. E quem quiser... Pra você ter uma ideia, eu tô já editando o começo do episódio pra conseguir publicar ele a tempo enquanto a gente tá gravando. Olha que maravilha, parabéns, você é um cara multitarefa. E a minha filha acabou de acordar aqui, ó. Ah, que ótimo, que ótimo. Então, só para deixar os meus contatos aí, quem quiser me achar, eu sou @homelaber no Twitter, pode me seguir lá. Eu tenho um blog, chama homelaber.com.br. Eu falo basicamente de vários assuntos de infraestrutura, eu falo de cloud, de home labs, falo bastante de VMware, tem bastante coisa de VMware lá. Pode me encontrar lá, eu tô no LinkedIn também, como Valdecir Carvalho, e aí quem não achar nada desse, é só digitar Valdecir Carvalho no Google que vocês me encontram facilmente. E último recadinho, acho que no primeiro dia 25, agora eu vou participar do TDC. Uhul! Olha só, vou participar do TDC São Paulo. Vou fazer minha palestra tá na trilha de mentoria e carreira. Eu vou falar sobre comunidades técnicas, por que você deve participar. Como o título da palestra é As comunidades técnicas mudaram a minha vida e vão mudar a sua também. Eu vou contar um pouquinho lá por que as comunidades mudaram a minha vida e por que é interessante, é legal participar. Estou abrindo o site aqui para olhar realmente, ó, é na terça-feira, dia 25 de agosto, e a minha palestra é às 14h15 e às 14h50. Então quem quiser participar é só ir lá. Beleza. Faltou uma coisa. Apoie o Vida de Programador. Ajude. E usem o PicPay, porque eu fiquei pentelhando o André para abrir a conta no PicPay. Lá que é fácil, galera. É só você colocar lá, pum, todo mês ele vai descontando uns trocadinhos lá, você nem percebe. Beleza, muito bom. E tem recompensas supimpas. E você pode ajudar esse canal, esse podcast. Beleza. Valeu, senhor. Aproveitando o seu recado aí, eu também tenho um aviso sobre o dia 25 de agosto, terça-feira, que é o primeiro dia do TDC, mas também o
todo mundo quiser mandar presente bacana, pode mandar que eu aceito. Se quiserem fazer uma vaquinha para uma cadeira gamer também, eu tô precisando muito. Ó, não precisa ser gamer não, porque eu não sou gamer, pode ser de escritório. É impossível encontrar uma cadeira normal que não seja gamer, cara. Exato. Nessa quest aí de achar uma cadeira, é tudo cadeira gamer. É, você tem as cadeiras gamers linha escritório. Exatamente. É complicado, né? Você devia ter alguma coisa de gamer aí no Vida de Programador, que você ia ganhar muito mais views, ia ganhar mais dinheiro, apoiadores. Pensa nisso. Pô, ó. é verdade, cara. Eu já tive o jogo da cobrinha, cara. Bota teu filho aí pra jogar Minecraft, esses negócios aí, cara. Começa a monetizar esses moleque. O meu aqui, eu tô nessa, viu? Beleza. Mas beleza, Valdeci, cara, foi muito bom o papo mesmo. Valeu todo mundo que tá ouvindo a gente, tá? Se quiserem mandar perguntas pro Valdeci, podem mandar também aqui no podcast que eu repasso para ele. Brigadão pela disponibilidade, pelo apoio, tá? Deixa eu até contar aqui o porquê que a gente fez em cima da hora, porque eu tenho vários agendamentos meio confusos, meu horário é bem bagunçado, e os agendamentos que eu ia fazer para essa semana deram assim uma falha, acabou passando para semana que vem. Eu tenho 4 agendamentos já para semana que vem para gravação, e o meu buffer de gravação baixou bastante. E aí eu falei com o Valdecir, ele já se disponibilizou e valeu. Lá no grupo secreto dos apoiadores do Vida de Programadores. Ó. Isso aí, ó. Mais um benefício, né? Benefício de quem apoia o Vida de Programadora, você pode aleatoriamente ser convidado para participar do podcast, ó. Tá vendo? Ó. Então aí, ó, e eu só não vou falar que é no Telegram porque é um grupo secreto, mas tá lá. Não vai ser fechado, ninguém entra, ó. Só entra Exato. no aberto, que tem pessoal lá. A gente não mandou um abraço pro pessoal do Telegram, hein, meu? Oh, é isso mesmo. Pessoal, um abraço pra vocês. Eu tô devendo ainda mandar os áudios sem os bips pra vocês. Vocês podem continuar me cobrando. Mas beleza. Beleza? Brigadão, então. Vamos ficando por aqui. Um abração, Valdecir. Então, daqui a pouquinho o episódio vai estar no ar. E é isso aí. Até uma próxima. Quer deixar o seu tchau? Valeu, pessoal. Até mais. Tchau! One.